Olá pessoal, vamos então à nossa aula dessa semana, tá? Da terceira semana do PET 6. E nessa semana nós vamos estudar a questão da rede urbana e da hierarquia urbana, tá? Então, para começar, a rede urbana, qual que é a definição dela? É a interligação, né, entre as cidades que se estabelece a partir do fluxo de pessoas, mercadorias, capitais e informações. Então, lá, todas as cidades da rede urbana de um país ou do mundo estabelecem entre si algum tipo de relação, que depende da função que cada cidade possui. Então, o que é a rede urbana? A ligação, interligação, o relacionamento entre as cidades, tá? A dependência, a troca entre elas, as relações que elas possuem, tá? Então, por exemplo, a rede urbana aqui do sul de Minas, né? Guaxupé, Juruáia, São Pedro da União, Muzambinho, Monte Belo, Areado, Poços. As cidades estão interligadas, elas têm relações entre elas. Há uma ligação entre elas, certo? Então, em virtude da variação das ofertas de serviços, negócios, mercadorias, infraestruturas e potencial econômico, as cidades de uma rede urbana constituem-se uma espécie de hierarquia, no qual a cidade é mais ou menos atrativa dependendo do papel que ela exerce, né? Então, nós vamos ter cidades mais importantes e menos importantes, cada uma desempenhando um papel de acordo com as suas necessidades ou de acordo com as suas capacidades. Então, no caso do Brasil, a formação da rede urbana brasileira começa na década de 40, tá? Quando nós temos o início do processo, lá, o fortalecimento do processo de industrialização, que a gente já falou nas outras aulas, né? A gente viu que a indústria brasileira começa a desenvolver a partir da década de 40 com Getúlio Vargas, né? Ele que vai começar a desenvolver. Já havia ao início de indústrias, né? A gente viu lá em 29, com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, teve uma crise mundial, o café, a economia do café aqui no Brasil entrou em crise, então os os fazendeiros, os produtores de café começam a investir em pequenas indústrias, né? E essas indústrias começam a crescer. De início, indústrias básicas, né? Por produtos básicos, para atender a produção básica de necessidade da população brasileira. Então, principalmente, produção de alimentos e produção de vestimentas, a indústria têxtil, né? E aí, com Getúlio Vargas, nós temos um aumento do processo de investimento nessas indústrias, né? E o crescimento delas, e posteriormente, com Juscelino Kubitschek na década de 50, esse processo aumenta ainda mais com a vinda de empresas maiores, né? Getúlio Vargas, nós vamos ter criação de siderúrgicas, por exemplo, né? Produção de metais, e com Juscelino nós temos a vinda de empresas maiores, de indústrias maiores, como indústrias automobilísticas, principalmente, tá? Com a industrialização e instalação ou melhoria de rodovias, ferrovias e portos, integrando o território e o mercado, é que se estruturou uma rede urbana, né? A rede urbana, ela depende da infraestrutura, do transporte, né? Por isso que é importante ter todos esses três, né? Rodovia, ferrovia e portos, né? E hoje em dia também, também a gente pode colocar aí também os aeroportos, né? Então, as cidades estão interligadas, por isso se cria uma rede, né? Pensa na rede de pesca, ela está toda interligada, né? Tem as linhas todas ligadas uma com a outra, cruzando e se conectando. É a mesma coisa, né? Ou a teia de uma aranha, a gente pode dizer também uma teia, né? Está tudo interligado. A mesma coisa acontece com a rede urbana. A partir da década de 40, com a instauração de uma política de indústria de substituição de exportações, ocorreram investimentos em infraestrutura de transportes e comunicação. Elas unificaram o Brasil, né, o país, e promoveram a concentração urbana industrial na região sudeste, né, porque foi no sudeste onde as maiores empresas e indústrias se estabeleceram. Então se tornou também a região mais industrializada e urbanizada. Maior quantidade de indústrias atrai maior quantidade de pessoas, leva ao aumento do crescimento das cidades, né? Hoje a rede urbana brasileira é constituída por centros que polarizam a economia, ou seja, áreas, cidades que são polos, são o centro da economia, de onde mais se foca todo o dinheiro de uma região, né? Todo estado tem a sua capital, né?
que seria o centro principal do estado, e tem outras cidades grandes, né? São Paulo, por exemplo, a gente pode dizer, além da capital São Paulo, nós temos, por exemplo, Campinas, né? Em Minas nós temos Belo Horizonte. Aqui na nossa região a gente pode dizer, por exemplo, Poços de Caldas é o polo da nossa região, né? Mas daqui da nossa área próxima aqui de Guaxupé. Mas Guaxupé é em si uma região, a gente vai ver dentro da hierarquia urbana, ela é um foco por si mesma, né? Porque muita gente das cidades vizinhas acabam vindo para cá em busca de qualquer coisa que elas precisem, por questões de saúde, educação, trabalho, isso por aí vai. Segundo dados do IBGE, o Brasil tem 5.570 municípios, mas a rede urbana é comandada por 11 centros, ou seja, tem 11 cidades que são os grandes centros, tá? E aí nós vamos para a hierarquia. Se a rede urbana é a ligação, a inter-relação entre todas as cidades, entre todas as diferentes categorias de cidades, a hierarquia urbana é a organização delas em uma escala de subordinação, ou seja, da mais importante para a menos importante, tá? Na prática, ocorre quando vilas e cidades menores subordinam-se às cidades médias e essas às cidades grandes, né? É a hierarquia tradicional que a gente vê, né? Do menor para o maior, indo numa escadinha, né? Por meio da hierarquia urbana, pode-se conhecer a importância de uma cidade e a sua relação de subordinação, ou seja, de dependência, ou influência sobre as outras à sua volta, né? Então, pode acontecer uma coisa ou outra. Essa teoria não é estabelecida apenas pelo tamanho da cidade ou pelo contingente populacional. Então, não depende se a cidade tem muita gente, mas tem outras questões. Olha lá, pela quantidade e variedade de bens e serviços oferecidos. Então, uma cidade que tem muita população, é uma cidade grande, tem muita gente morando ali, mas não tem hospital, não tem grandes indústrias, coisa do tipo, ela não vai ter importância. O que importa é o que ela oferece, o que ela possui, olha lá, bens e serviços, quantidade e variedade. Quanto maior é a sua importância no processo produtivo, maior é a sua colocação na hierarquia urbana, tá? Então, uma cidade com 50 mil habitantes pode ser mais importante na hierarquia urbana do que uma cidade com 100 mil, se ela tiver mais recursos, se ela tiver mais bens e serviços, tá? Então, indústrias, empresas, educação, hospitais, escolas, faculdades, coisas do tipo, tá? O esquema clássico da hierarquia urbana sofreu modificações importantes nas últimas décadas, porque antigamente era a escadinha, mas do menos importante para o mais importante. Depois nós vamos ver um gráficozinho que mostra para a gente como funciona. A razão é a história das cidades e a evolução dos meios de comunicação e transporte, resultado da globalização. O processo de subordinação não obedece mais uma escala contínua. Em diversas situações, os habitantes de cidades menores se direcionam-se diretamente a centros urbanos, como metrópoles regionais ou nacionais, para adquirir bens e serviços. Então já não vai, alguém daqui de Guaxupé antigamente ia para Poços, que era um pouco maior, para conseguir alguma coisa. Hoje muitos podem ir direto para Pouso Alegre, que é bem maior, ao invés de pular uma etapa, tá? É fruto de flexibilização e popularização de meios de transporte, porque hoje é mais fácil viajar, né, do que era antigamente. Então você ia para onde era mais perto, né? Hoje você já consegue ir com facilidade a um local mais distante. E aí as pessoas podem escolher aonde elas vão. Então olha lá, o modelo clássico era esse aqui, ó. Vila, cidade local, centro regional, metrópole nacional. Se alguém precisava de uma vila, precisava de alguma coisa, ela ia na cidade local. Se ela não conseguisse na cidade local, ela ia na regional. Primeiro, sempre ela ia aonde era mais perto. Então, quem morar, a gente sempre ia nessa coisa. Agora aqui a gente vê que já é diferente, ó. A pessoa da vila vai na cidade local. A da cidade local, ela pode ir no centro regional para conseguir um serviço, alguma coisa. Mas ela também pode ir para a metrópole regional direto ou para a metrópole nacional, que é a maior cidade do país, tá? Então, ela pode pular etapas. Antigamente era reto. Você ia de um para o outro, olha lá. Aqui já tem uma maior variação, certo?
Então, como funciona essa divisão das cidades na hierarquia? Ela vai ser dividida, claro, pelo IBGE. Toda essa questão é feita pelo IBGE, tá? Ele fez esse estudo, que é a rede de influência de cidades, e ele organiza a hierarquia e a rede urbana brasileira. Então, nós temos 5 níveis, vamos ver cada um deles, e alguns têm subdivisões. Então, olha lá, o primeiro deles são as metrópoles. As metrópoles são as cidades de maior poder e influência no país, tá? São as mais importantes também dos seus estados. Nós temos 12 metrópoles divididas em 3 subníveis. Primeiro, nós temos a grande metrópole nacional, que é a cidade de São Paulo, é a cidade mais importante. São Paulo também nós podemos dizer que é a única cidade mundial do Brasil, que tem importância inclusive internacional, tá? Então, por que São Paulo é a mais importante? Ela é a maior cidade brasileira, com a maior população, e ela oferece serviços e bens para o Brasil inteiro. Então, vem pessoas do Brasil inteiro aqui para trabalhar, para procurar tratamento de saúde, né, para São Paulo, no caso, para estudar e vários outros motivos, tá? Ela atrai pessoas do país inteiro, tá? Por isso que ela é uma metrópole nacional. Ela atrai do país inteiro. Só que ela abaixo dela nós ainda temos metrópoles nacionais que também atraem pessoas do Brasil inteiro, mas que elas não têm uma importância tão grande quanto São Paulo. Então, metrópoles nacionais nós podemos colocar, por exemplo, Rio de Janeiro e Brasília, tá? Brasília, principalmente por causa do seu da questão política, né, a capital do Brasil, e Rio de Janeiro por ser uma grande cidade, né, tão grande quanto São Paulo, e também possuir uma questão turística muito forte e tudo mais. E por fim, dentro das metrópoles, nós temos as metrópoles básicas, né, simples, que são Manaus, Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Curitiba, Goiânia e Porto Alegre. Pode ver que todas são capitais, mas nem todas as capitais são metrópoles. Está faltando algumas aqui, que a gente vai ver nas próximas separações. Porque, apesar de serem capitais, elas não são cidades tão grandes ou tão importantes. Seja por estarem em estados mais isolados ou em áreas com menos importância política e econômica, tá? Então elas acabam não entrando dentro da metrópole. Não tem uma população tão alta também, tá? Então aqui nós temos a foto de São Paulo, né, a nossa metrópole nacional, tá? Depois nós temos a capital regional, tá? Que são cidades, 70 cidades que têm que a influência está sobre o âmbito regional e estadual. Ela tem importância para o estado. As metrópoles, elas têm importância nacional, para o país como um todo, tá? Mais ou menos, dependendo da sua categoria, subcategoria. No caso da capital regional, ela tem importância para o estado e a sua região, também dividido em 3 subdivisões, A, B e C. No nível A, nós temos 11 cidades com a média de 955 mil habitantes. Então, nós temos Natal, São Luís, Maceió e Campinas, tá? Aqui eu coloquei Campinas para vocês, ó. É uma cidade grande lá de São Paulo e tudo mais. Na B, nós temos 20 cidades com a média de 435 mil habitantes. Então aqui, olha lá, o mais importante são os bens e serviços, mas ele está dividindo também pelo tamanho da cidade, tá? O tamanho não é tão importante, mas nessa subdivisão ele está considerando o tamanho, tá? Porque também, por mais que não seja tão importante, ainda é importante, tá? Então aqui são cidades que têm uma média de 435 mil habitantes. E por fim, a C são cidades com a média dos 250 mil habitantes. Então entra, por exemplo, Macapá, Rio Branco, que é a capital ó, lá do Acre, tá vendo? E São José do Rio Pardo, aqui próximo da gente, tá? Não está muito distante da gente. Entra dentro da capital regional, tá? Depois nós temos o centro subregional. São áreas que têm uma importância numa certa região do estado, olha lá, sendo que a escala de influência dela gira em torno de uma escala regional, geralmente nos municípios circunvizinhos. Então ela tem uma importância naquela área ali dentro do estado. Então, por exemplo, ó, são 85 cidades com uma média de 85 mil habitantes na A, né? Também temos uma divisão em A e B. Olha lá,
Pouso Alegre, ó, uma cidade aqui da nossa região. Ela é uma cidade relativamente grande comparada às outras, né, do nosso estado, né, da nossa região aqui, e ela atrai, né, nós temos hospitais, nós temos universidades, coisa, tem muita, por exemplo, a questão dos professores, por exemplo, quando nós fazemos concurso, né, para ser professor que a gente passa, nós temos que fazer exames físicos, né, de saúde, para ver se está tudo certo, se a gente pode assumir o cargo. E esses exames são feitos em Pouso Alegre, tá? Aqui na cidade de Guaxupé. Por quê? É o polo, é onde tem o centro, né, dessa questão do IPSENG, que é o nosso sistema de saúde dos professores, né, e também da Secretaria de Educação, está em Pouso Alegre, tá? Então é a região, é a cidade de maior importância lá. Rio Verde, Parnaíba, Barretos tem o Hospital do Câncer, né? Então elas têm uma importância na região. Na B, nós temos 79 mil cidades com 71 mil habitantes. Então Cruzeiro do Sul, Parintins, Viçosa, Angra dos Reis, Bragança Paulista e por aí vai, tá? Então aqui nós temos Pouso Alegre, olha lá, tá? Para quem nunca viu Pouso Alegre, tá aí. Depois nós temos as duas últimas, eu vou colocar junto aqui porque são mais fácil, fica mais fácil. Nós temos a centro de zona e o centro local. Centro de zona são 556 cidades de pequeno porte com poder de influência restrito a municípios próximos, tá? Então, é uma cidade que tem influência sobre alguns poucos outras cidades menores, municípios menores que tem ali próximo dela. Então, ela também se divide em duas, A e B. Na B são 192 cidades, com média de 45 mil habitantes, né? E aqui entra a nossa cidade de Guaxupé, tá? Guaxupé tem 51 mil, mas ela é, então, centro de zona A, tá? Porque ela tem influência sobre os municípios próximos. Então, Guaranese, Juruáia, São Pedro, Muzambinho, né? Nós temos também Porto Seguro, Votuporanga, Fernandópolis e por aí vai, tá? Na B, nós temos cidades com a média de 23 mil habitantes, 364 cidades. Tietê, Barra Bonita e Vila Rica. Novamente, divisão por tamanho, tá? E o centro local, 4.473 cidades, influência que não extrapola seus limites. Elas são cidades com menos de 10 mil habitantes, que só tem importância para elas mesmas, basicamente. Elas não têm importância, elas não conseguem influenciar, não atraem pessoas de fora delas, tá? Pode ser, tipo, alguma coisa turística, como é o caso de Capitólio, tá? Mas elas não têm bens e serviços que atraem pessoas de outras cidades, né? Não tem hospitais importantes, muitas vezes tem só pronto-socorro, né? Escolas básicas, né? Educação básica, ensino médio no máximo, né? E coisa do tipo, tá? Então aqui nossa cidade, Guaxupé, né? E aqui a cidade de Capitólio, tá? Que é essa última que eu falei para vocês. E esse mapinha, pessoal, olha lá, é um mapinha que nos mostra a hierarquia. Olha lá, os hexágonos aqui, né? Nos mostram esses desenhos aqui no nosso mapa. Eles nos mostram a grande metrópole nacional, São Paulo, né? Depois nós temos as metrópoles nacionais. Você pode ver que a maioria está no sudeste e nordeste, né? Tirando, por exemplo, Manaus, Belém e Brasília, né? Que estão no centro-oeste e norte, né? Nós temos as capitais regionais, toda a divisão entre elas. E repara as linhas. Essas linhas coloridas são a influência. Olha lá, as áreas de influência de cada uma dessas cidades. Ó. Pode reparar que São Paulo ela influencia muito, às vezes até chegando a sair da própria área de São Paulo. Né? Então elas têm, um mapa diferente, curioso, mas que nos mostra a importância, a localização dessas diferentes cidades e a importância delas. Tá? E aí, por fim, pessoal, para terminar essa parte dessa semana, nós temos que falar da questão da conurbação. Esse nomezinho estranho aqui, conurbação, nada mais do que quando uma cidade cresce demais, como aconteceu, por exemplo, em São Paulo, com Belo Horizonte, esse crescimento faz com que
ela se encontre com outra cidade. Olha lá, com o crescimento das cidades em direção à periferia, os territórios ocupados pelos municípios vizinhos se aproximam, né? Então nós temos lá uma cidade A e a cidade B. A cidade A, ela começa a crescer por causa da importância dela e tudo mais. Ela vai crescendo, crescendo, crescendo. E a cidade B, ela não cresceu, ela está ali pequenininha do mesmo jeito de sempre. O que acontece? Vai chegar uma hora que a cidade A cresce tanto que ela encontra com a cidade B, né? E aí aumenta as relações e a cidade B acaba virando quase que uma parte da cidade A, né? E aí acaba tendo uma grande dependência, relação e tudo mais. E aí esse processo de encontro e fusão, né, das duas cidades, de junção delas, a gente chama de conurbação, né? E aí nós temos a criação da região metropolitana. Nada mais é do que a grande cidade, e essas cidades, esses municípios próximos que foram consumidos, digamos assim, né? Então, olha lá, para vocês terem uma ideia, ó. Aqui nessa imagem parece que é uma cidade só, mas na verdade são duas. Olha lá, são dois municípios. Aqui nós temos Belo Horizonte e aqui nós temos Contagem. Belo Horizonte cresceu tanto que o território de Belo Horizonte chegou junto de Contagem. Então agora eles são uma massa única urbana, né? Uma única massa urbana, né? Com casas, bairros, ruas e tudo mais. E aí Contagem passou a fazer parte da região metropolitana, os municípios que estão no entorno da metrópole, né? Ao redor, em volta da metrópole de Belo Horizonte, que cresceu e consumiu, digamos isso. Isso pode acontecer em menor escala? Pode, né? Por exemplo, nós temos aqui Guaxupé e Guaranésia. As duas cidades são bem próximas, tem só 10 km de distância entre as duas. Se uma das duas cidades crescer demais, ela pode chegar no limite da outra, e aquela outra cidade passa a... Eles podem manter separadas, né, fazer a divisão ali, mas elas podem também, no futuro, até se unir os dois municípios em um só, né? E aí o mais grande controla aquele município menor, né? Por exemplo, em São Paulo nós temos as subprefeituras, né? As cidades que eram cidades separadas, municípios separados, que passaram a fazer parte da região metropolitana, elas têm uma subprefeitura. É um funcionário e tal, que está ali, que é eleito, colocado ali, mas que responde ao prefeito de São Paulo, porque tudo faz parte de uma única massa. Elas têm, a cidade, digamos, tem uma liberdade, mas ela tem que responder a maior, e as duas têm uma interdependência, tá? Uma dependência uma com a outra, certo? Para essa semana é isso, pessoal. Um abraço, fiquem com Deus.